Vamos abrir no Evangelho de Lucas, o capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 2 ao 6. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu me humilho, Senhor, neste momento, uma vez mais, diante da Tua presença, Senhor. E te peço, Pai, que a partir deste momento, Senhor Jesus, a direção, Senhor Jesus, desse culto que está nas Tuas mãos, Senhor Jesus, seja sentido agora por todos, a Tua presença passeando junto de nós. E que o Senhor fale, Pai, poderosamente, através dessa palavra aos nossos corações. Que nesta noite, Pai, haja cura divina, haja libertação, Pai. Que haja renovação, haja restauração. E tudo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eis-me aqui, usa-me, Senhor Jesus. Pai, eu oro e te agradeço. No nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, como é maravilhoso nós sabemos que existe um Deus que está sempre voltado para nós. Um Deus que, mesmo que nós não percebemos, Ele está cuidando de nós. E que nos momentos mais difíceis, nos momentos em que nós mais precisamos, o Senhor está ali junto de nós. E nós vemos por esta palavra que o Senhor Jesus, Ele viu 2 barcos. E Ele viu esses 2 barcos ali junto da praia, Deus abençoe, do mar da Galileia. Ele viu aqueles homens descendo daquele barco. Ele viu que aqueles homens estavam lavando as suas redes. Eu fico imaginando nós, sentados, participando de um evento, se levantarem meia dúzia de pessoas na nossa frente, nós já não conseguimos mais ver com clareza o que estávamos vendo. Mesmo que nós nos coloquemos em pé, dificilmente nós vamos ter aquela visão clara, nítida. E nós vemos que aqui existia uma grande multidão diante do Senhor. Uma multidão estava diante dele, mas mesmo assim, esta multidão não foi suficiente para impedir que ele pudesse enxergar, que ele pudesse ver o que aqueles homens estavam fazendo. E para que não ficasse dúvidas de que ele estava vendo, ele disse que eles estavam o quê? Lavando as redes. Então o Senhor vê todas as coisas. E Ele está vendo, irmãos, as nossas dificuldades, Ele está vendo a nossa luta, Ele está vendo o nosso esforço, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo, e Ele está pronto para nos socorrer, Ele está pronto para nos abençoar, Ele está pronto para estender as suas mãos para nós, nos momentos em que nós acharmos que não existe mais o que fazer. Como disse o hino, aquilo que parecia impossível, para Deus é possível. Impossível para nós, para Ele não. E nós vemos aqui na palavra, amados, que o Senhor Jesus, Ele viu aqueles homens descendo daquele barco.
Ele viu aqueles homens lavando as redes. E como ele viu também o que estava acontecendo com eles. O Senhor viu a necessidade deles. O Senhor detectou o problema que eles estavam vivendo. Então o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um dos seus filhos. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, o que nós estamos buscando. O Senhor, Ele estava ali e Ele viu que aqueles homens, eles tinham trabalhado a noite toda, eles tinham se cansado, eles estavam querendo, mas era ir para as suas casas, para um descanso, porque à noite eles voltariam para a labuta novamente. Aqueles homens, eles estavam muito tristes, muito chateados com o ocorrido, porque aqueles homens, eles eram pescadores profissionais, aquilo era a profissão deles, era o trabalho deles, era de onde eles tiravam o sustento para a sua família. E naquele dia, eles não conseguiram nada. Eles iam chegar nas suas casas com as mãos vazias. Eles não iriam levar nada para os seus filhos, para a sua esposa. Eles não tinham nada para apresentar quando chegassem das suas casas. E eles estavam muito tristes por essa situação, por saber que tinha necessidade, e eles não tinham como prover. Mas o Senhor, irmãos, Ele estava ali. Ele não nos abandona, Ele está sempre próximo de nós. Ele está sempre perto de cada um de nós. Basta que nós estejamos com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse para aqueles homens: por que é que vocês estão lavando as redes? Eles disseram: Senhor, estamos cansados, estamos desanimados. Nós nos esforçamos a noite toda sem sucesso. Não apanhamos um único peixe sequer. Mas como eu disse, irmãos, havia ali próximo do Senhor uma multidão faminta e sedenta por ouvir a palavra de Deus. Tanto que aquela multidão estava comprimindo o Senhor. E o Senhor Jesus viu ali aqueles 2 barcos. E o Senhor escolheu o barco de Simão Pedro. O Senhor poderia ter escolhido outro barco, mas o Senhor escolheu o de Simão. O Senhor escolheu porque o Senhor queria abençoar Simão. O Senhor te escolheu nesta noite e trouxe você aqui porque o Senhor quer te abençoar nesta noite. Rei chamanda turri cantará. Ei macharabá turri andarás. O Senhor te trouxe, irmão, porque Ele tem algo com você nesta noite. Abra o teu coração e deixa o Senhor entrar, deixa o Senhor trabalhar, porque Ele está nesta noite junto de você. E o Senhor, irmãos, Ele entrou naquele barco e Ele disse para Simão Pedro: afasta um pouco da praia. E o Senhor começou a ministrar ali daquele barco. O Senhor continuou a sua pregação, falando sobre o reino de Deus, e aquela multidão que estava à frente estava ouvindo. Mas o que nós muitas vezes não percebemos quando vemos ou lemos esse texto, é que ali estava também Pedro, sentado ao lado do Senhor Jesus. E ele estava sentado ali ouvindo o que Jesus estava falando.
Ele estava ali ouvindo as palavras de Jesus. E aquelas palavras também entraram no seu coração. Porque até então eles não eram discípulos de Jesus. Jesus estava começando a formar os seus discípulos, a escolher os seus discípulos. E ali, irmãos, ele estava ouvindo também o que Jesus estava falando. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja. O Senhor está usando o pregador, o Senhor está falando, e você não está ouvindo. Você está pensando nas coisas lá de fora, e você entra vazio e sai mais vazio ainda. E depois você diz: o Senhor não falou comigo, o Senhor não fala comigo. Ao contrário, o Senhor fala sim. É você que não está ouvindo, é você que não está sensível para ouvir a voz do Senhor. O Senhor muitas vezes Ele libera uma palavra de bênção para você e você não recebe, porque você está disperso. Pedro poderia perfeitamente ter levado o barco e voltado a nado, e depois ir buscar o barco, mas não, ele preferiu ficar ali, ao lado do Senhor Jesus. O Senhor está do nosso lado, mas nós precisamos também estar do lado dEle. Nós precisamos também, irmãos, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a palavra que está sendo ministrada nesta noite não é para o irmão A, para o irmão B, para o irmão C, mas é para todos. E o Senhor fala de uma mesma forma. Ele fala com cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Ele sabe como falar com cada um de nós mediante as nossas necessidades. Ele conhece, irmãos, todas as coisas. Ele conhece o que está dentro do nosso coração. O Senhor disse, quando acabou de falar, Ele disse para Pedro: vai agora para o mar alto e lança suas redes para pescar. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de receber uma bênção por sermos criteriosos demais, por sermos perfeccionistas demais. Muitas vezes nós deixamos passar o que o Senhor já nos entregou, que era só simplesmente tomar posse, porque estamos preocupados com aquilo que já foi, com aquilo que já aconteceu. O Senhor disse para ele: vai e faz. Nós temos o que, irmãos? Que sermos obedientes. Nós temos que ouvir e ir e fazer o que o Senhor disse. É simples assim. Se Ele diz vai e faz, porque já está certo. Já é seu. Já está seguro. Só temos que ir e recolher. Só temos que ir e pegar. O Senhor disse: vai e lança a tua rede no mar alto. Por que no mar alto? Porque o Senhor quer profundidade. O Senhor quer intimidade, como Pedro esteve sentado ao lado do Senhor naquele barco enquanto ele ministrava para aquela multidão. E agora o Senhor está pedindo profundidade. O Senhor quer que ele se aprofunde em conhecer mais, em saber mais o que o Senhor tem, do que o Senhor faz. Quantos de nós muitas vezes ouvimos coisas de pessoas não convertidas, e às vezes até de pessoas convertidas, que não está dentro da palavra, e nós não sabemos como rebater, nós não sabemos como explicar para aquela pessoa que não é daquela forma. Por quê? Porque nós não temos profundidade, nós não temos intimidade, nós não conhecemos o poder do nosso Deus. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos passar, e muitas pessoas se perdem no caminho por causa
de falta de uma palavra de conhecimento, de experiência sua. O Senhor disse: vai para o lugar mais profundo, onde as águas são mais profundas, e lance as suas redes. Ele poderia ter dito: Senhor, nós não vamos mais lançar as redes hoje. Vou dar uma infinidade de motivos para o Senhor para não ir. Vou começar pelo primeiro: eu sou pescador profissional. Quem é o Senhor para querer me ensinar como pescar? Eu sou pescador profissional. O Senhor não. O Senhor é um carpinteiro. Eu sou pescador. Então, eu sei que agora, durante o dia, não é a hora para se pescar. Agora não se pega nada. O horário para pescar é à noite. Esse é um dos motivos que nós não vamos. Outro motivo: nós já lavamos as nossas redes, elas já estão enroladas, estão limpas, já estão preparadas para a noite seguinte. Outro motivo: nós estamos cansados por demais. É cansativo. Nós passamos a noite lançando as redes de um lado e do outro. É muito pesado para você lançar essas redes e puxar a noite toda. Nós precisamos descansar, porque à noite nós vamos voltar a trabalhar, nós vamos voltar a lançar as nossas redes. Mas ele não fez isso. Ele não questionou. Ele obedeceu. Ele disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda. É verdade. Nós lançamos as nossas redes a noite toda e não pegamos nada. Mas se é o Senhor que está mandando, sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. Irmãos, e a obediência traz o milagre. A obediência opera o milagre. Olha só, aqueles homens passaram a noite toda, do início do anoitecer ao amanhecer do dia seguinte, e não pegaram nada. Mas com a palavra do Senhor, uma única vez que eles lançaram as redes, aquelas redes vieram cheias, elas vieram se rompendo. Eles tiveram que pedir ajuda para o outro barco, e aquele outro barco também foi cheio, e eles estavam quase que afundando. E eles só não afundaram porque a bênção do Senhor é bênção. A bênção do Senhor é para a vida, não é para a derrota, não é para a morte, porque senão eles teriam afundado ali no meio do mar. Mas o Senhor sustentou aqueles barcos cheios daqueles peixes até que eles chegassem à beira da praia. Aquelas redes estavam se rompendo porque eles não conheciam uma quantidade como aquela de peixes. Eles jamais haviam pego tantos peixes numa única só vez como esta. E por quê, irmãos? Porque eles foram obedientes à palavra do Senhor. Eles poderiam ter perdido esta oportunidade, esta bênção. E eu quero dizer, irmãos, que aqueles homens, eles foram derrotados, eles foram a noite toda derrotados, porque eles estavam fora da presença do Senhor, porque o Senhor não estava no barco com eles. Mas quando o Senhor entrou naquele barco, a história mudou. E o Senhor, nesta noite, irmãos, Ele está dizendo: se você está vivenciando um problema como este, se você está em dificuldades, se você está enfermo, se você está em dúvida, se você está precisando de algo que só Jesus pode fazer, diz para o Senhor: entra no meu barco. Entra no meu barco agora, irmãos, porque o barco representa o centro da vontade de Deus, o lugar aonde o Senhor quer que nós estejamos para sempre. Então, irmãos, vamos nesta noite nos colocarmos diante do Senhor. Vamos dizer para Ele: Senhor, nós precisamos que o Senhor entre no nosso barco.
Nós precisamos que o Senhor nos conceda força, que o Senhor nos conceda graça, porque nós sabemos que o mar pode se agitar, o vento pode levantar, os peixes podem fugir, mas quando é o Senhor que manda, os peixes se ajuntam, os peixes se agrupam num único lugar, porque o Senhor tem poder sobre toda a natureza. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, Ramanda Xarabacantarianda Labarai. Sim, Jesus maravilhoso. Ah, Senhor, Tu és grande, Pai, Tu és grande, Senhor. Aleluias, oh, Senhor. Grande é o Teu nome, Pai. A palavra diz que o Senhor Jesus, Ele queria tratar com Pedro, Ele queria cuidar daquele homem, porque muitas vezes, irmãos, as coisas acontecem e nós não sabemos por quê. Muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo, mas pode estar certo que está tudo na direção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está cuidando de todas as coisas. Aleluias, oh, glória a Deus. Tudo, irmãos, tudo está nas mãos do Senhor. Aleluias. Rei Xarabacantariandalamanai. Às vezes nós não entendemos por que é que nós passamos por momentos de dificuldade. Muitas vezes nós não sabemos por que estamos entrando num estágio de uma enfermidade, ou porque perdemos o emprego, ou porque estamos sendo caluniados, mas o Senhor diz para nós que neste momento Ele está cuidando de nós, Ele está tratando de nós. É o momento em que nós temos para nos achegarmos mais a Ele, porque se não for assim, certamente, irmãos, estaríamos relaxados, estaríamos distantes da presença do Senhor, não iríamos buscar a sua face. E aqui nós vemos que quando aqueles pescadores pensaram que seria um dia de vergonha, seria um dia em que eles iriam passar com a cabeça baixa, o Senhor transforma aquele dia num dia de vitórias. O Senhor levanta aqueles homens e diz para eles: vá agora e vendam o que vocês têm. Leve a fartura para dentro dos seus lares. E é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. O Senhor, Ele tem o que há de melhor para entregar para nós. O Senhor quer nos entregar o que nós precisamos. Não é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos, porque Ele sabe o porquê de todas as coisas. Ele sabe, Ele vê tudo. É impossível passar algo despercebido na presença do Senhor. Não importa a multidão, não importa aonde você estiver. Se você estiver no deserto, o Senhor te enxerga lá. Se você estiver no meio de uma multidão, o Senhor está te enxergando também no meio daquela multidão, e Ele sabe o porquê que você está lá, e Ele sabe como fazer para te trazer de volta. Quantas vezes é preciso que o Senhor permita que um filho entre numa prova para que possa voltar para o Senhor. E hoje o Senhor diz para nós que Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. Ele não vai nos deixar na falta. Ele não vai deixar com que nós venhamos a ser humilhados por quem quer que seja, muito menos pelos de dentro da nossa casa, porque é isso que seria na vida desses pescadores naquele dia. Eles não sabiam o que fazer, como chegar em casa e como falar que mais uma vez eles não haviam conquistado nada. Mas graças a Deus, irmãos, graças ao nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele fez com que aqueles homens
que estavam por baixo fosse colocado no alto. Aqueles homens que estavam sem esperança de um dia melhor, pensando na noite seguinte de como seria. Mas o Senhor tirou aquela preocupação, e o Senhor está fazendo agora, neste momento. Ele está tirando esta preocupação de cima de você. Ele está dizendo: entrega para mim agora, porque eu vou resolver para você o que está te afligindo. Eu vou operar na sua vida agora. Eu sou Deus que tem todo o poder. Eu sou aquele que fala e faz. Porque aqueles homens, eles precisaram. E você também está precisando, e o Senhor pode te socorrer, e Ele vai entrar hoje com provisão, Ele vai entrar hoje com providência na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aonde for preciso. O Senhor vai se fazer presente hoje, Ele vai se manifestar diante de você, e você vai saber que o Senhor esteve aqui e falou com você nesta noite, e que o nome dEle vai ser glorificado. Aleluias. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós não precisamos ficarmos ansiosos, nós não precisamos ficar preocupados, não precisamos viver uma vida atribulada. Nós temos simplesmente que confiar que o Deus que nós servimos é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus quer agir, irmãos, ninguém pode impedir. Nós vemos aqui, eu creio que aqueles peixes se recolheram naquela noite por ordem do Senhor. Assim como no dia seguinte eles se agruparam ali por ordem do Senhor. Então, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. O peixe pode se esconder, mas ele vai ter que se apresentar. O inimigo pode até tentar te derrotar, mas ele vai ter que confessar que a derrota é dele. Porque o Deus que nós servimos, Ele nos dá suporte, Ele nos cobre, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos dirige. E Ele está sempre com a sua mão estendida na nossa direção e diz: filho, eu estou aqui e eu vou caminhar com você, e você vai ver hoje o brilho da minha luz. Hoje você vai ver o poder que eu tenho sobre a vida daqueles que confiam em mim. E se você crê que o Senhor Jesus está presente aqui nesta noite, abra a tua boca e dê um glória a Deus e diz para o Senhor: Senhor, eu entrego a minha necessidade hoje nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem poder para resolver, porque o Senhor operou um milagre ali no meio daqueles pescadores, e o Senhor vai também hoje operar um milagre na minha vida. Amém, amados? Aplaudam ao Senhor.